Griffin, antagonista principal de Berserk. Ele é o fundador e líder do grupo dos mercenários chamado Bando do Falcão e também líder do novo Bando do Falcão. Ele é o governador da cidade de Falcônia e o quinto membro da Mão de Deus, os God Hands, conhecido como Phantom. E você vai saber por que ele é o vilão mais frio de todos os tempos, depois da vinheta. Fala galera, bem-vindo ao canal Kami Reviews. Se aconchegue nos seus cascos de tartarugas e vamos para o review, porque hoje tem assunto bom. Hoje é assunto sobre Berserk. Nascido como uma criança de origem comum destinada a governar eventualmente seu próprio reino, Griffith, ao receber o Berrelite Vermelho, fundou o Bando do Falcão. Seu grupo incluía um trabalhador mineiro chamado Pippin, um ex-fora da lei chamado Corcus, um habilidoso acrobata chamado Judeu e uma jovem de 12 anos chamada Casca. Ao resgatar Casca de um nobre que a adquiria com intenções malignas, Griffith, como poucas vezes, demonstrou sua compaixão. Observação aqui, gente, eu estou mudando um pouco as palavras porque Berserk é um mangá muito forte, então tem que substituir as palavras porque senão o YouTube vai cortar o alcance deste vídeo. A grande oportunidade de Griffith surgiu quando ele e o seu bando foram contratados por Lord Genon, que ofereceu benefícios adicionais em troca da companhia íntima do jovem líder. Olha só que coisa, né? 2 anos mais tarde, Griffith conheceu Guts e, após derrotá-lo em 2 ocasiões, assegurou sua lealdade ao Bando do Falcão, envolvendo também Rickard nessa trajetória. Houve uma disputa de espadas entre Guts e Griffith, e se Guts perdesse, deveria servir a Griffith, e isso aconteceu 2 vezes. Após a vitória dos Cavaleiros Ovelha Negra da Lança de Ferro de Tudor, o Bando do Falcão foi recrutado por Midland para participar da guerra contra Tudor. Os caras estavam muito famosos, mano. Tava em ascensão o bando deles. Durante o cerco, Guts e Griffith se depararam com um demônio chamado Nosferatu Zod, ou Imortal, que percebeu o Berrelite, o ovo do rei que Griffith carregava. De maneira enigmática, alertou Guts sobre o significado condenatório e disse, ó, se você está acompanhando esse cara, pode crer que o seu fim será a morte. E o Guts ficou sem entender nada. Griffith foi ficando muito famoso entre os grandes e essa fama, esse crescimento foi gerando ciúmes e descontentamento entre muitos. Inclusive Julius tenta assassiná-lo, mas falhou. Em retaliação, Griffith envia Guts para eliminar Julius e instruiu a não deixar nenhuma testemunha. Nesse evento, Guts acidentalmente mata o filho de Julius, chamado Adonis. E na volta disso tudo, ele ouve o Griffith conversando com a princesa no jardim lá, trocando altas ideias e falando várias paradas assim que qualquer um que fosse fiel a ele ia ficar muito triste. Com isso, gerou uma ruptura entre os dois. E o último evento de um duelo em que o Guts finalmente vence o Griffith e conquista a liberdade e segue o seu próprio rumo. A saída de Guts impactou tão profundamente Griffith, levando ele a uma depressão crescente. E eventualmente esse estado de espírito dele conduziu ele a uma prisão na Torre do Renascimento, que foi uma condenação após um incidente indiscreto com Charlotte, onde ele foi pego dormindo com a princesa. E isso não pode passar batido, mano. Na época em que Guts e os membros adultos do Bando do Falcão voltaram para resgatar Griffith, ele estava mudo e aleijado. E após 1 ano de tortura, ao se deparar com a realidade sua, a condição inútil dele, após ele ser tão majestoso, Griffith tenta desistir de tudo, ferindo-se. Com isso, ativou o Berrelite Vermelho e desencadeou um evento trágico conhecido como Eclipse. Griffith, Guts, Casca, Pippin, Corcus e todo o Bando do Falcão junto diante dos apóstolos, reunido para o evento mais doido, mais trágico, mais maligno de toda a época. E é nesse momento que você vai entender, daqui por diante, por que eu disse que Griffith é o antagonista mais frio de todos os tempos. A decisão do Griffith em sacrificar seus amigos, incluindo todos os membros do Bando do Falcão, foi impulsionado por sua ambição desmedida e um momento de desespero também. No ponto crítico da trama de Berserk, o Bando do Falcão enfrentou uma situação desesperadora, onde o Griffith se encontrava incapacitado e mutilado.
Nesse momento de fraqueza extrema, foi quando Griffith, movido pelo seu desejo ardente de alcançar os seus objetivos ambiciosos, ele fez um pacto sombrio com os God Hand. Ele está disposto a sacrificar tudo, sim, em troca do seu poder. Se necessário for para realizar o seu sonho, que seja, porque ele quer chegar no mais alto castelo, a sua grandiosa conquista, o seu grandioso domínio, tudo o que ele sonhou desde novo e nunca escondeu, sempre deixou claro a sua ambição. Foi feita uma proposta dos apóstolos para Griffith, dizendo: você aceita renascer como o último membro da mão de Deus? E o Griffith aceitou, ciente que essa transformação significaria o sacrifício dos seus aliados, dos seus amigos para os apóstolos, enquanto Pippin, Corvus, Judeu, todos juntos, os falcões, são mortos, surge diante de Griffith a ideia do mal, a identidade por trás da mão de Deus, revelando tudo o que Griffith passou e que isso tudo conduziu ele a este momento. Griffith aceita o seu destino de se tornar um rei, forjando o seu corpo como um corpo ideal. No desfecho, com apenas Guts contido e a casca inconsciente sobrevivendo, Griffith emerge como Fenton, a sua nova identidade, seu novo corpo, começando a atormentar Casca, enquanto Guts, em sua luta desesperada para se libertar, acaba ferindo seu braço. Na verdade, ele corta o próprio braço para tentar defender a Casca. Embora o Cavaleiro Crânio, Cavaleiro Caveira, intervenha para salvar Guts e Casca do destino sombrio, na verdade ele veio e tirou daquela realidade, resgatou os dois. O estado em que Casca ficou mentalmente é indizível. Na verdade, ela ficou só a casca mesmo, né? Assim dizendo, sem consciência nenhuma da realidade por todo o trauma que ela sofreu. Mas enfim, Guts e Casca ficaram vivos. Quem faria tal coisas com seus próprios amigos em troca de poder? Quem faria tal atrocidade, mesmo estando debilitado, mesmo sem saída? E é por isso que eu digo que Griffith é o antagonista mais frio de todos os tempos. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixe um comentário o que você achou, o que você acha do Griffith, o que você pensa da trama. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ajuda a gente a crescer nesse mundo tão difícil que é o YouTube. Até o próximo vídeo, fui!